Em 2013, comemoram-se os 100 anos do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Na experiência de Rutherford, partículas alfa, núcleos de átomos de hélio, possuindo carga elétrica 2e, são atiradas a uma velocidade de 2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo contra uma lâmina de ouro. Suponha que uma partícula alfa tem uma trajetória retilínea de choque frontal contra um núcleo de um átomo de ouro, carga elétrica 79 vezes E. Qual a distância mínima que a partícula alfa se aproxima do ouro antes de retornar? Assuma que o ouro permanece parado. E aí são dados E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elétrica elementar. K0, 9 vezes 10 elevado a nona, Newton metro por coulomb quadrado, que é a constante eletrostática do meio. E a massa da partícula alfa, 6,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Ora, se a gente tentar visualizar o que foi dito aqui, está falando de atirar uma partícula alfa possuindo uma carga 2e contra o núcleo do átomo, que tem uma carga elétrica 79e. Repara que o que está sendo descrito aqui é um núcleo de carga positiva e uma partícula também de carga positiva, enquanto o núcleo está parado, foi dito no texto, a partícula se desloca em alta velocidade. O valor dado, 2 vezes 10 a sétima, só para tu ter uma noção, significa 20 milhões de metros por segundo. Então ele vem se deslocando em alta velocidade. O que acontece é que partículas de mesmo sinal se repelem. A gente sabe disso. Então, o núcleo repele, ou seja, faz uma força de repulsão na partícula alfa e, ao mesmo tempo, óbvio, por reação, a partícula alfa faz uma força de repulsão no núcleo. Como eu estou interessado em falar do movimento da partícula alfa, vou desenhar apenas a força nela. Ora, observa que agora virou uma situação de mecânica. A gente tem uma força. Essa força vai produzir uma aceleração, que nesse caso vai funcionar como desaceleração. Afinal de contas, tu está vendo aí, é aceleração para um lado e velocidade para o outro. O que significa dizer que essa partícula vai entrar em movimento retardado, ou seja, essa velocidade vai ter valor decrescente. O que significa dizer que a partícula vai parando, e aí existem 3 possibilidades no caso do movimento. De 3, uma acontece. Ou essa partícula está muito acelerada e mesmo ela freando por ação da desaceleração, por ação da força elétrica, por ação da repulsão, ela ainda vai acertar em cheio o núcleo. Ou ela vai freando e para exatamente onde o núcleo está. Ou se ela não tiver energia suficiente, ela freia até parar antes de atingir o núcleo. É exatamente isso que a gente está descrevendo e é exatamente isso que a questão pede. Qual é a distância mínima que você vai ter entre a partícula e o núcleo? Falando em termos de energia, repara o que a gente vai ter. A energia cinética vai sendo transformada em energia potencial. Energia potencial, Edelfrânio? Sim, energia potencial elétrica. Então é uma questão de transformação de energia. Vai perdendo energia cinética e transformando em energia potencial. Quer ver a prova disso? À medida que a partícula alfa vai sendo freada e vai aproximando do núcleo, o que acontece quando ela para? Você vai ter partícula alfa e núcleo vão ficar bem pertinho do outro e vai ficar parado? De jeito nenhum. Como eles se repelem, a partícula alfa vai ser atirada de volta para onde ela veio. O que significa dizer que ela tinha energia cinética, foi convertida em potencial, que vai ter que ser transformada em energia cinética novamente. Então a resolução da questão está exatamente aí. Quanta velocidade ela tem no início,
para saber quanto ela consegue transformar em energia potencial no final. E a energia potencial depende da distância. Vamos fazer os cálculos? Olho na tela. Quando se fala de energia cinética, isso vem lá da mecânica e significa mv ao quadrado sobre 2. M é a massa, v é a velocidade. Quando se fala energia potencial, e nesse caso a gente está falando de energia potencial elétrica. Então a energia potencial elétrica é constante eletrostática, carga vezes carga, então das duas partículas que estão se aproximando uma da outra, nesse caso o núcleo é a partícula alfa, e a distância entre elas. Cuidado, não vai fazer confusão, presta bem atenção que está escrito aí, com a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, as cargas aparecem em módulo e a distância é elevada ao quadrado. Aqui a gente não está fazendo o cálculo da força entre as partículas. A gente está calculando a energia potencial que elas acumulam quando são aproximadas uma da outra. Ok? Fique esperto. Bom, se nós dissemos então que por conta da desaceleração, o que acontece é que a energia cinética é transformada em energia potencial, considerando que o campo elétrico é conservativo, ou seja, conserva a quantidade de energia, então é mv2 sobre 2 igual a K0, Qzão, vezes Qzinho, dividido por D. O nosso objetivo é encontrar a distância de aproximação entre as partículas. Então eu espero que todas as informações necessárias tenham sido dadas no texto. Repara que resolvendo aqui a proporção, ó, meios pelos extremos, a gente vai conseguir isolar a distância, como sendo 2, K0, Qzão, Qzinho, sobre massa vezes velocidade ao quadrado. E aí vamos verificar se todos os valores foram dados, porque então virou uma conta simples. A gente repete o 2. A constante eletrostática, a bem da verdade, mesmo que não tivesse sido dita, a gente sabe decorado, ou deveria saber, 9 vezes 10 a nona. A carga do núcleo foi dito no texto que é 79 vezes a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Enquanto que a carga da partícula alfa, foi dito no texto também, é 2 vezes a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só para lembrar, carga elétrica elementar é a quantidade de carga que existe dentro de um elétron ou dentro de um próton, porque são valores iguais e de sinais contrários. E chama elementar porque é a menor quantidade de carga elétrica que se pode obter. Você não tem como fracionar esse valor, tudo bem? Fique esperto. Continuando a colocar os dados do enunciado para a equação, a massa foi dita como sendo 6,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg e a velocidade 2 vezes 10 elevado a 7. Lembrando que aqui na equação a velocidade aparece elevada ao quadrado. Então a gente não pode esquecer de fazer isso daqui. Bom, de fato, todos os números que a gente precisa para descobrir o valor da distância, eles foram dados. Com os seguintes detalhes. Repare que todas as unidades já aparecem no sistema internacional. Metro por segundo, quilograma, coulomb, newton, metro, coulomb ao quadrado. Então as unidades não vão ser preocupação. Agora, essa conta aí, imagina o que é que significa fazer uma conta dessa na hora da prova sem calculadora. Agora, é aí onde a gente vê qual é a intenção do elaborador da questão na prova. Dá uma olhada nas alternativas. Repara que nas alternativas, o que aparece? Todas elas aparecem o valor 2,7. O que já facilita o trabalho da gente naquelas continhas. Porque nós temos ali produto e divisão de números inteiros
números decimais e de potências de 10. Então já sei que o resultado daquele monte de número vai ter que dar 2,7, porque aparece em todas as alternativas. E entende por que o elaborador da questão faz isso? Porque ele está ciente que elaborou uma questão que vai te dar trabalho para fazer conta. Agora imagine que ele tivesse botado uma alternativa 3,9, a outra 2,7, a outra 5,42. Eu seria obrigado a fazer aquelas contas com extrema precisão. Mas agora eu já fico um pouco relaxado, sabendo que o resultado vai ter que dar 2,7. E ao mesmo tempo tem que ficar muito esperto com as potências de 10. Dá uma olhada nos números. Se a gente olhar então separadamente os números das potências, então a gente vai ter aqui, ó, 2 multiplicado por 9, multiplicado por 79, multiplicado por 1,6, multiplicado por 2, multiplicado por 1,6 e dividido por 6,7 e multiplicado por 4. Tu entende 4? 2 elevado ao quadrado. O que acontece? A gente vai ter que ser esperto aqui e fazer alguns arredondamentos, porque não tem como fazer essa conta desse jeito aí, do jeito como ela aparece. Ora, repara que aqui tem 2 multiplicado com outro 2, dá 4. Tira esse 4 aqui de baixo. Esse número 6,7, ele não é legal. Se tivesse aparecido 6,4, dividia bem direitinho com 1,6. Vamos fazer de conta. Seria 4. Repara que esse 79 que aparece aqui, ó, se fosse 80, ficava muito mais legal. 80 dividido por 4, 20. Ah, Idelfrane, tá de brincadeira. Não, tô não. Estou fazendo contas aproximadas. Por último, nós temos 90, o 20 multiplicado por 9, que vai dar 180. Isso vezes isso, nós vamos ter 180. E por último, esse 180 multiplicado por esse 1,6, que foi o último número que faltou. Ora, 180 vezes 1 dá 180. Com esse 0,6 que tem aqui, eu suponho que isso aqui vai dar perto de 270. Se fosse o dobro, né, seriam 360. Agora, as potências de 10. As potências ficaram bem fáceis. Aqui em cima nós temos 10 elevado a menos 19 com 10 elevado a menos 19, que vai dar 10 a menos 38. Com esse 10 elevado a 9, que vai dar 10 elevado a menos 29. Lá embaixo da fração, repara que aqui não é 7, é 7 ao quadrado. Então vai dar 10 elevado a 14. Esse 10 elevado a 14 com aquele 10 a menos 27 vai dar 10 a menos 13. Então nós vamos ficar no final com 270, que é 2,7 vezes 100. Eu vou logo fazer isso para ficar parecido com as alternativas. E nessa divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 16, que daria 2,7 vezes 10 elevado a menos 14. Isso aqui é a distância medida em metros. De tal maneira que nós teríamos que marcar como resposta correta a alternativa D de dado. Veja só, é preciso ler o texto e interpretar. Ele conta uma história de duas partículas positivas que são arremessadas uma contra a outra. Se são cargas de mesmo sinal, elas têm que se repelir. Então é normal que elas sequer cheguem a se tocar. E mais, que elas se aproximem e depois se afastem, porque a energia cinética é transformada em energia potencial. De mais a mais, cuidado com as contas na hora de resolver a questão quando você estiver sozinho na hora da prova. E fica esperto. Na hora que você arma a equação, vamos supor que você estivesse sozinho na hora da prova, pegasse essa questão e dissesse, poxa, eu entendo, tem velocidade, tem energia cinética, vai parar, vai transformar em potencial. Eu lembro das equações, vou
fazer a igualdade. E na hora de colocar os números, e aí ficar apavorado com aquele monte de número feio. É a hora de ser esperto. Olha para as alternativas. É claro que o elaborador da questão pode ser um malvado que bota números malucos e te vira. Não tem calculadora, faz a conta. Mas ele pode fazer como ele fez nessa questão. Bota as alternativas, onde todas elas já facilitam a conta para você fazer. Ele ainda te deu um pouquinho de trabalho, porque você tinha que transformar no final aquela potência de 10. Mas é só ficar esperto, ter paciência, que não vai perder uma questão dessa na prova. Ok? Fica ligado.